Vamos lá então, continuando nossa aula parte 2. Presta atenção. Então, lembrou essa questão? Então, voltando aqui para recapitular. Olha só. Rodrigo, dá para trocar o que por o qual, a qual, os quais, as quais? Ok. O qual, a qual, os quais, as quais, pelo que, nem sempre, depende, vai com calma. Só um detalhe. Presta atenção. Professor, quer dizer assim que é sempre, 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 sempre eu vou poder trocar o que por o qual, a qual, os quais, as quais? Não. Existe exceção. Certo? Qual é a exceção? Presta atenção. Existe uma estratégia muito usada pelos concursos públicos. Muito usada pelos concursos públicos. Qual é? Vem para cá. Presta atenção. Tá? Presta atenção. Preste atenção, eu vou fazer assim, ó. Aqueles que lutam são aqueles que vencem. Tá? Percebam claramente aqui as orações adjetivas, viu, galera? Ó, percebam claramente aqui ó, as orações adjetivas, ó, pronome relativo, ó, que lutam, ó, lutadores, é o adjetivo, né? São aqueles que vencem, eles são vencedores, o adjetivo. Então, fica bem clara a construção das orações adjetivas aqui, ok? Muito bem. Só que o seguinte, presta bem atenção, nós temos... Preste atenção que é uma estratégia aqui para você se ligar nesse detalhe aqui, ficar ligado nesse detalhe. Veja, Rodrigo, o que é isso aqui? Tá? Quem é esse aquele que está aqui, Rodrigo? Quem é esse cara que está aqui? Ó? Esse cara que está aqui, como esse cara daqui, ele é um pronome demonstrativo. Tá? Ele é um pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo. Tá? Professor, dá para trocar aqui, ó, esse que está aqui. Eu posso trocar por os quais? Pode. Aqueles, ó, eu podia chegar aqui e dizer assim, ó, os quais lutam. Né? São aqueles os quais vencem. Pode, pode. Poder, pode. Só que um detalhe. Os pronomes demonstrativos, vocês conhecem. Se não conhece, abra aí 3 ou 4 páginas de uma gramática, você vai encontrar no mesmo assunto de pronome, você vai encontrar os pronomes demonstrativos. Né? O objetivo deles qual é? Situar um elemento no tempo e no espaço. Tá? Então você tem o este, esta, isto, estes, estas, istos, esse, essa, isso, esses, essas, isso. Né? Você tem o aquele, aquela, aquilo, aqueles e aquelas. Muito bem. Qual o detalhe desses caras? Vem cá. É que estes pronomes aqui, eu vou escrever aqui em preto, vou colocar assim, ó. Cuidado, anote aí comigo, vá. Anote aí comigo, cuidado. Veja, quando eu digo assim, aquele, aquela, aquilo, os plurais agora, né? Aqueles e aquelas. Professor Rodrigo, quem são esses carinhas aqui? A gente já viu. Vou escrever aqui por cima do nome. Pronomes demonstrativos da terceira pessoa. A terceira pessoa. Este, esta, isto, estes, estas, isto da primeira. Esse, essa, isso, esses, essas, isso da segunda. E esses carinhas da terceira. Muito bem. Qual o detalhe? É que esses caras aqui, ó, eles podem aparecer numa forma reduzida. Em vez de falar aquele, eu faço o. Em vez de falar aquela, eu falo a, aquilo, o, aqueles, os e aquelas, as. Qual o detalhe? Então vamos escrever aqui embaixo. Espera aí, vamos organizar bem direitinho aqui para você ir anotando aí.
Quem são esses caras aqui, professor? Pronomes demonstrativos da terceira pessoa, só que eles estão reduzidos. Eles estão reduzidos. Cuidado para não confundir com aqueles outros caras lá do pronome pessoal que nós vimos na aula passada. Com o, as, o, a, os, as, pronomes oblíquos da terceira pessoa, equivalente a ele, ela, eles, ela. Tem nada a ver com aqueles caras lá. Isso aqui é outra história. Qual o detalhe? É que olha para cá. É que quando eu uso esses caras aqui, o, a, os, as, o que acontece? Geralmente, eles vão ser seguidos de um pronome relativo. De um pronome relativo. Geralmente, de um pronome relativo. Pode não ser um pronome relativo, pode ser um termo preposicionado, mas esqueça isso. Geralmente é o pronome relativo que. Qual o detalhe, Rodrigo? É que se você usar um desses caras aqui, não vai dar para usar substituição do que por o qual, a qual, os quais, as quais. Vamos pegar essa frase aqui do número 1. Aqueles que lutam são aqueles que vencem. Quem é aqueles? É o os. Estão vendo? Ó? Então eu poderia reescrever essa frase assim. Ó. Reescrever essa frase aqui, falando assim. Ó. Os que lutam são os que vencem. Os que lutam são os que vencem. O que é que eu vou ter aqui, Rodrigo? Você podia me perguntar, professor, quantas orações eu tenho aqui? 3. Quais são as 3 orações? Estão aqui, ó. Oração adjetiva e uma oração principal, que está aqui, ó. Aqui, ó, pronto. Escrevi o nome das meninas aqui, ó. Oração adjetiva, e aqui embaixo, oração principal. Tá aí, oração principal. Detalhe, se você resolver usar pronome demonstrativo reduzido da terceira pessoa, não dá para colocar no lugar do pronome relativo o que, o qual, a qual, os quais, as quais. Você entendeu o que eu disse? Corta para cá para o slide. Olha só, eu não tinha como escrever essa frase assim, ó. Não dá para fazer isso. Os quais, os quais. Impossível. Isso aqui é impossível. Certo? É impossível. Então, esta é a situação em que você não vai poder substituir o que por o qual, a qual, os quais, as quais. Não dá para fazer. Fechou isso aqui? É muita coisa, vai anotando tudo aí para você. Depois você estuda mais. Combinado assim? Então, primeiro cara, quem é o bonitinho dele? Pronome relativo que, professor Rodrigo? Ele é o relativo universal. Corta para cá, porque pode ser usado tanto para coisa, para pessoa, para singular, para plural, masculino e feminino. Ficou claro isso? Numa boa. Vamos para o próximo? Vamos para o próximo, tá? Vamos lá. Pronome relativo quem? Ah, que maravilha, Rodrigo. Ele é denominado de quê? Relativo personativo. Relativo personativo, pois só pode ser usado em substituição a um ser personativo. Ah, Rodrigo, o que é que você está querendo dizer com isso? Vamos trabalhar um pouquinho rapidamente? Esse cara, presta atenção. Este cara só pode ser usado em referência à pessoa. Essa é a informação. Só pode ser usado para gente. Qual é a pergunta que você tem que me fazer? Qual é a pergunta que você vai me fazer agora? Professor Rodrigo, o que é pessoa? Professor Rodrigo, o que é gente? Você vai dizer assim, Rodrigo, você está ficando doido, mais do que já sou. Não estou. Não estou, porque o que eu quero que você saiba
não é saber o que é gente. Gente sou eu. É você que está me vendo agora. Somos nós. O que nos interessa saber é o que é gente para a gramática. É aí onde está o esquema. O que é gente para a gramática, Rodrigo? Vamos saber o que é gente para a gramática? Vamos lá. Primeiramente, gente para a gramática, óbvio, sou eu e você. Somos nós. Né? É Paulo, é Pedro, é Rodrigo, é João. Então, qualquer ser que seja pessoa facilmente identificável, você pode usar o pronome relativo quem. Né? Eu digo, foi a ele. Olha só, ele, pessoa, a quem eu dei o presente. Sem problemas. Sem estresse. Tudo certinho. Então, primeiro, gente, sou eu, você. Segunda opção, segunda alternativa. Gente, para gramática, eu vou para a câmerazinha fechada, é todo ser a quem você confere afetividade. Você não entendeu? Fica tranquilo, vamos explicar. Presta atenção. Você tem cachorro em casa? Você tem algum cachorrinho em casa? Volta na câmerazinha aqui, a câmerazinha fechada. Eu tenho um cachorro na minha casa. Não, professor, é o senhor? Não. Né? Há um cachorrinho da minha filha, cujo nome se chama Clark. Né? É Clark, exatamente. O Clark é um cachorro da raça Shih Tzu, né? Uma figura, mora na minha residência. Nós estamos provavelmente... Você diz, professor, por que o nome dele é Clark? Não é por acaso. Não é por acaso. Por quê, professor? Porque eu vou comprar um outro cachorro e aí nós vamos colocar o nome de Kent. Aí nós vamos ter Clark Kent. Juntam os dois e a gente vai ter o quem? O Superman. Lembra de Clark Kent, que era o Superman que fazia? Pronto. Vai ser assim. Então lá em casa vai ter Clark e vai ter Kent. Pois bem, o Clark é um cachorro, né, que mora conosco. Praticamente um membro da família. Quem tem cachorro e gosta, sabe o que é ter cachorro e gostar, porque eles passam a integrar a família. Pois bem, por que eu estou contando isso para você? Porque se você tem cachorro aí, ou você tem algum bicho de estimação, um animal, a quem você transfere, confere valor sentimental e afetivo, você pode tratar a criaturinha com o pronome relativo quem? Por isso que no romance de Vidas Secas, de Graciliano Ramos, né, o Fabiano tinha a cachorra baleia. Tá? E lá no romance, o que acontece? Ele diz que, quando ele fala da cachorra baleia, ele usa para a cachorra baleia o quem? A quem Fabiano amava. E pode, professor? Pode. Porque a noção de pessoa para gramática sou eu, você. A noção de pessoa para gramática é um ser a quem eu vou conferir sentimentos, afetos, afetividade. Gravou isso? Pois bem. Terceiro, pessoa para gramática normativa é todo ser a quem você confere animismo, a quem você confere vida. Rodrigo, eu não entendi. Já assistiu aquele filme A Bela e a Fera? Você já viu que a vassoura canta, o candelabro dança, né? Sei lá, a chaleira lá, dona chaleira, etc e tal. Então, se você trabalhar com uma figura de linguagem chamada de personificação, se você trabalhar com uma figura chamada personificação, que é dar vida a um ser, você pode tratar aquele ser por quem? Terceira acepção. Primeira percepção, eu, você. Segunda acepção, ser, a quem eu confiro sentimento. Terceira acepção, seres animados, né? Figura de linguagem chamada de personificação. Você deu vida a quem não tinha. E quarta acepção, pessoa para gramática, é tudo aquilo
a quem eu confiro vida por metonímia. Você vai dizer, vixe, eu nunca vi falar nisso. Calma que eu vou explicar. Como é isso? Corta para cá. Eu digo assim, é ao Congresso Nacional ou é ao Congresso Brasileiro, presta atenção, a quem compete legislar privativamente sobre, sei lá, direito penal. Ponto. Eu disse é ao Congresso a quem? Rodrigo, isso está certo? Está. Porque quando eu digo é ao Congresso, eu não estou me referindo ao Congresso em si. Eu estou me referindo aos deputados e senadores que lá trabalham. Você entendeu? Ficou claro isso aqui? Ou seja, Congresso não é parede. Congresso são as pessoas. Isso é o que a gente chama de noção de pessoa por metonímia. Metonímia é substituição de uma coisa por outra. Não tem problemas. Entendeu? Eu digo assim, olha, eu digo assim, sei lá, vamos pensar em outra coisa. Eu digo, olha, será a Câmara dos Vereadores. Aliás, é a Câmara dos Vereadores em quem eu confio. É a Câmara, exatamente, é a representação deles. Lá, não tem problema, não tem problema algum. Entendeu? Eu digo, é a Casa Joaquim Nabuco, no caso aqui Pernambuco. Eu digo, é a Casa Joaquim Nabuco. A quem eu entregarei um requerimento para alguma coisa? Eu vou entregar a casa? Não, eu vou entregar as pessoas que lá trabalham. Então isso é noção de pessoa por metonímia. Gravou bem? Rodrigo, o que é que não pode? O que não pode, vem para cá. Veja, você não pode fazer o que a Fundação Carlos Chagas fez. Ela colocou um exemplo e colocou assim, ó. Era continuar a fazer. Este é um sinal a quem ninguém pode ser insensível. Isso não pode. Como assim, Rodrigo? Você não pode usar o quem para se referir a um termo que não é pessoa. Você entendeu? O quem, ele é um pronome relativo estruturado para se referir a um ser personativo. A um ser que é pessoa. Portanto, isso aqui não poderia, aliás, perdoe-me, o erro não está na palavra sinal. Eu risquei a palavra sinal, está errado. O erro está aqui, ó. Não pode usar. Eu poderia usar o pronome relativo que é o genérico, mas não o quem, que é só para a pessoa. Gravou? Como é que faz? Como é que usa o quem? Nós vamos voltar a estudar. Só um detalhe. Nós vamos voltar a estudar esses caras todos, meus amores. Quando, Rodrigo? Quando nós formos estudar regência verbal e nominal. Tá bom? Então, gravou? Olha para cá. Então, já vimos. Vimos o quê? Vimos o quem. Agora, olha quem vem aí. Olha quem vem agora. Vem o onde. Tá? Vem o onde. Certo? Professor, esse onde que está aí, ele é um cara delicado, né, professor? Com certeza. Tá? Ele é um cara delicado. Por que que ele é um cara delicado? Porque cai muito no concurso. Cai muito, muito. No concurso público. Tá? Vamos começar? Vamos lá, devagarzinho? Primeiro, pronome relativo onde só pode ser usado em relação a um lugar. Por isso, meus amores, ó, por isso que esse carinha daqui, ele é chamado de, ó, relativo locativo. Ele é chamado de relativo locativo. Por quê, Rodrigo? Porque se refere a um lugar. Qual é a pergunta que você vai me fazer agora, depois que a gente passou pelo quem? Professor Rodrigo, o que é um lugar? Você deve estar olhando aí, Rodrigo, estou ficando maluco acho que nas suas aulas. Não precisa, nem maluca.
Nós temos que preparar para o concurso. O que é lugar? Mas não é lugar. Lugar é para gramática. O que é que a gramática considera como lugar? Veja, lugar para gramática é toda noção em que se pode pôr algo, alguma coisa, alguém. É toda noção que para gramática se pode ou alguém pode estar em. Quando eu penso nisso, o que é lugar para gramática? É tudo aquilo em que eu posso colocar alguma coisa. Ou é aquela noção em que alguém pode estar em. Como assim, Rodrigo? Então, veja. O que é lugar? Lugar é país, estado, município, claro. Bairro, claro. Lugar é um vulcão? É. Uma ilha? É. Claro. Claro. Agora presta atenção. Lugar, eu estou sem meu livro aqui, mas lugar é um livro, é. O livro pode ser um lugar? Pode. Presta atenção. A cabeça pode ser um lugar? Pode. Mas a ideia que está na cabeça não é lugar. Você entendeu? Você compreendeu? O livro é um lugar. Mas o argumento que se encontra lá no livro não é o lugar. Está compreendendo? Para você não confundir as coisas. Então vamos devagarzinho aqui entender. Eu trouxe aqui alguns exemplos, mas antes, deixe-me colocar um detalhe aqui para vocês. Olha para cá. Deixa-me voltar para cá, porque aqui, ó, pronto. Eu digo aqui, presta atenção. Eu digo aqui que, ó, o pronome relativo onde só pode ser usado em relação ao lugar, equivale a em que e variações. Rodrigo, como é essa história de em que e variações? Como assim? Por que em que e variações? Eu quero que você anote um detalhe aí no seu apontamento. Tá? Presta atenção. O pronome relativo onde, presta atenção, ele traz consigo embutida a preposição em. Anote isso para você. O pronome relativo onde, ele traz consigo embutida a preposição em. Já dentro dele. Isso quer dizer, olha para cá, quando você usar onde, você automaticamente está dizendo que é uma relação em. Mas em o que, Rodrigo? Em que? Em que? O que equivalendo a quem? O qual, a qual, os quais, as quais. Então, preste atenção. Se o que equivale a o qual, a qual, os quais, as quais, então, se eu tenho em mais o qual, eu vou ter, no qual. O professor quer dizer que então que se eu tenho no qual, eu posso ter na qual. É. Quer dizer que se eu tenho no qual, eu tenho os plurais aqui, ó. Nos quais e nas quais. É, exatamente. Isso mesmo. É isso mesmo. Tá? Por isso que eu estou dizendo para você que o pronome relativo que, presta atenção, ele se refere. Por isso que eu estou dizendo que ele equivale, ele equivale a em que e variações. Agora, pelo amor de God, tem pergunta tão boba sobre isso e gente cai. Presta atenção. Professor, dá para trocar então no qual, na qual, nos quais, nas quais, por onde? Depende. Depende. Primeiro, o no qual, na qual, nos quais, nas quais está se referindo a um lugar? Se estiver se referindo ao lugar, tudo bem. Tudo bem. Segundo, cuidado, porque o onde, ele é invariável. Ele é invariável. Então, cuidado com pergunta, para você não errar bobagem. Pergunta boba, idiota. Coisa do tipo assim, olha para cá. Aí o cara pergunta assim, a casa onde ele nasceu. Aí o cara faz, olha, dá para trocar o onde por
O qual? Não, porra. Não pode trocar por não dá para trocar o onde por no qual. Dá para trocar por no qual? Não, porque o antecedente é feminino. Você pergunta idiota, mas cai no concurso. Dá para trocar por na qual? Aí dá. Ou dá para trocar por em que é o invariável, você vai poder trocar. E mais uma vez, pelo amor de Deus, olha só, presta atenção. Professor, estou vendo aqui. Espera aí. Quer dizer, Rodrigo, que se couber onde, cabe em que? Ok. Ok. Agora, Rodrigo, onde eu encontrar um em que, eu posso trocar por onde? Nem sempre. Nem sempre. Depende. Você tem que avaliar. O em que está se referindo a um lugar? Se estiver se referindo a um lugar, ótimo. Aí pode. Ficou claro isso aqui? Tudo bem? Tudo em paz? Então, preste bem atenção aqui para a gente. Agora, vamos lá. Vamos voltar para onde? Deixa eu ver aqui se eu já posso entrar aqui com vocês. Deixa eu ver. Aqui se eu já posso entrar num detalhe com vocês, tá? Deixa eu ver. Não, ainda não. Eu vou para um exemplo aqui, mas antes eu preciso vir para aqui de novo. Presta atenção. Aqui. Como foi que nós começamos essa aula hoje? Falando sobre pronome relativo. O que foi que eu disse a vocês no começo da aula? Por que que o pronome relativo é chamado de pronome relativo? Lembra disso? Foi que você disse, foi que eu disse a você. Ele é chamado de pronome relativo, por quê? Porque ele se relaciona, ele se refere a um termo que está aqui atrás. Não é assim? Quando ele se refere a esse termo, o termo é o antecedente, ele não retoma a função sintática desse termo, ele só puxa para cá, mas não retoma. Não foi assim que a gente conversou? Foi. Pois bem, existem situações em que o pronome relativo pode aparecer com o antecedente dele oculto. Sem antecedente explícito. Como assim, Rodrigo? Como assim? Vem para cá. Veja. Quando eu digo a casa onde ele nasceu, eu vou escrever de novo aqui, tá? Tenha um pouquinho de paciência, tá? Veja. Quando eu digo a casa onde ele nasceu, o que acontece, Rodrigo? Esse onde aqui, ó, esse carinha daqui, tá? É o antecedente explícito. É o antecedente explícito, ó lá. Pá. Beleza. Então, esse onde aqui vai equivaler a em que? Mas pode acontecer um fenômeno desses aqui, ó. Eu digo assim, não sei, espaço ele nasceu. Veja, se eu escrever nesse espaçozinho aqui, não sei onde ele nasceu, pode. Alguns autores vão dizer que isso aqui é um advérbio, como é que se diz? Interrogativo. Tudo bem. Há um grupo substancial que não, que vai dizer o seguinte, que aqui, na verdade, é um pronome relativo. E que, veja, o verbo não pode ser antecedente de pronome relativo. O que, na verdade, tem é isso aqui, ó. Entendeu? O antecedente dele é implícito. Então, o que eu estou dizendo aqui é que, quando eu escrevo não sei onde ele nasceu, o que eu estou dizendo é assim, ó. Eu não sei o lugar em que. Eu não sei o lugar em que. Ou eu não sei em que lugar. Em que lugar. De forma que o substantivo lugar, ele aparece oculto, ele aparece elíptico. Então, isso é um caso em que eu tenho pronome relativo
com antecedente implícito. Tudo bem? Aí veja, o que é que nós vamos fazer agora? Eu vou pegar uma série de exemplos agora para conversar com vocês. E nós vamos aprender quando é que a gente usa onde e quando é que usa aonde. Mas isso na parte 3 da nossa aula. Tá bom assim? Daqui a pouquinho, descanse 5 minutinhos. A gente volta já, já.